Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 13. Não nos perdermos, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ontem começamos a parte de instruções dos espíritos. Vimos a primeira das duas mensagens que trata de caridade material e caridade moral. Vimos então ontem uma mensagem da irmã Rosália. Hoje, item 10, vamos ver uma mensagem de um espírito protetor recebida em Lyon, em 1860. Nos diz então o espírito protetor: meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer caridade se frequentemente não tenho mesmo o necessário? Ou seja, para a pessoa mesmo, não é? Não tem, nem para si, como é que vai dar para o outro? Continua o espírito protetor dizendo: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. E aí, ele não está falando da luz física, e sim da luz moral, aqueles que desencarnaram perdidos, desviados do bem. Então, esses pobres morais não são os pobres de espírito. Os pobres de espírito são os humildes, não é? Orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, então, além dos pensamentos, também podemos fazer caridade em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo. Dizei a eles, e aí vem entre aspas: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora. Então, essa é a forma de poder se fazer uma caridade com as palavras. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora, aqueles que já se acham velhos, incapazes de nada mais fazer de bom para mudar o seu destino do pós-morte. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Aqui ele fecha aspas. E continua: as crianças, que já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações, dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos. Fecha aspas. E não temais em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Ou seja, sempre ficarmos ali: olha que Deus está vendo, toma juízo, esse não é o bom caminho. Assim podemos falar, não é? Aconselhando os jovens.
estas palavras, acabarão por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Está ainda aí uma caridade. Lá, esse tempo, os anos 60 do século XIX, esse livro foi lançado em 1864. A infância não era como hoje. Nós tínhamos que as crianças, o próprio Chico Xavier, ele nasceu em 1910 e começou a trabalhar em fábrica com 5 a 6 anos de idade. Hoje a gente fica horrorizado com uma coisa dessa, mas não era assim antigamente. Imaginemos então 50 anos antes do Chico nascer, lá em 1860, como era a infância. Muito pouco olhada, cuidada. Então, os jovens iam para o desvio muito cedo. Por isso, precisavam ser orientados por aqueles adultos que pudessem lhes trazer um pouco de orientação, né? Um pouco de norte para o caminho. E quantas vezes poderiam ser, naquela época, os comerciantes, os vizinhos que viam sempre as crianças na rua, estando lá vendo com quem andava e dizendo essas palavras que o espírito protetor aqui nos diz, não é? Deus vos vê, meus caros pequenos. Ainda podemos dizer, principalmente para os que estão sob a nossa tutela, não é? Hoje já a infância é cuidada de uma forma diferenciada, graças a Deus. Nós temos pais muito mais presentes, mais interessados. Sim, sempre vão haver exceções. Hoje está havendo um tipo diferente de ausência, porque nessa época havia uma ausência física. As crianças, muitas vezes, cresciam sozinhas. Hoje está havendo uma ausência que não é física e que se precisa ter muita atenção. Aparentemente a mãe está presente, aparentemente o pai está presente, mas não estão presentes. Estão distraídos digitalmente. É a distração digital. Os filhos tentam de tudo para chamar a atenção. E estão lá, tá, continua aí. Continua aí. Tá, não, mamãe tá vendo. Por favor, né? E aí, mas eu sempre estive do lado. Não. Presença física? Não. Precisamos estar efetivamente presentes, tanto na vida dos outros quanto na nossa própria vida. Não estarmos distraídos e, quando a gente prestar atenção, a vida passou. Deixa para amanhã, deixa para depois, quando der, agora não. E quando a gente vê, o tempo passa muito rápido. Mas a gente só percebe quando ele passa, depois que ele passou. O Espírito Protetor continua dizendo: vários dentre vós dizem também, ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca milhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Estamos em cima da montanha, estamos vendo lá, em volta da montanha, não é? A paisagem, vamos dizer, na própria paisagem. Está lá presente. A montanha é formada desses incontáveis grãos de terra que formam a montanha.
Deus vos vê pela mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio. Sim. Estava vendo se eu tinha falado direitinho. Falei sim. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ou seja, vamos recebendo os bons conselhos e vamos afastando os bons conselhos, resistindo a eles, contrapondo mesmo más ideias em vez daquelas boas ideias que estão nos chegando pela consciência. Então, às vezes, vós a entorpeceis, a consciência, opondo-lhe o espírito do mal. O espírito do mal são nossas fraquezas, precisam ser contidas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em conter as más tendências, em conter em si o espírito do mal, as suas fraquezas. Ela se cala, então, o quê? A voz da consciência. Ela está nos aconselhando a fazer o bem. E nós estamos lá. Não, vou fazer o mal no sentido da má escolha. Né? A consciência, então, se cala. Mas estejais seguros de que a pobre abandonada da consciência se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Sim, estamos opondo a ideia do bem, contrapondo a ideia do mal. Cedemos a essa ideia do mal, fazemos e depois vai vir o quê? A ressaca moral, o remorso. Ela se afastou diante da determinação em não seguir o bom conselho. Mas quando vem a ressaca moral do remorso, e para chegar ao remorso, eu tenho que perceber que errei. Não é logo assim que se erra que se percebe o erro. Então, o remorso só chega depois de se perceber o erro. E aí, apenas aí, com a chegada do remorso, ela logo volta a se fazer presente, a consciência. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Então, ela não só dá o conselho da ação, ela também dá o conselho do consolo. A nossa consciência é aquele pensamento que vem em nós. E sabemos que entremeados com os nossos pensamentos estão os pensamentos dos espíritos. Quando estamos propensos a seguir o bom caminho, nós temos o nosso anjo guardião, que é esse que vai estar ali fazendo o papel do grilo falante, que é a nossa, a consciência do Pinóquio. Pinóquio era um menino de madeira, não tinha consciência. Então, o grilo falante, a fada azul, lhe deu o grilo falante para que fosse a consciência, já que ele era de madeira, não tinha consciência, era importante que ele tivesse. Nós também estamos com a nossa consciência muito abafada ainda pelas nossas paixões. Então, é importante, quando reencarnamos, que o nosso anjo guardião esteja conosco. Todos nós temos esse amigo quando reencarnamos, que tem essa missão, mas não nos obriga a fazer, ele nos aconselha e nos deixa seguir a nossa vontade, e quando erramos, ele está ali também pronto para nos ajudar à reparação. E o Espírito, então, conclui dizendo: meus amigos, a cada regimento novo,
o general fornece uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Excelente a mensagem, como sempre, como todas. Nós sempre gostamos mais da de hoje, e amanhã vamos gostar mais da de amanhã, porque é uma melhor que a outra. É isso, amigos. Amanhã estaremos aqui de novo, projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã, muita paz a todos.